Bom dia, irmão, paz do Senhor. Que bom estarmos juntos novamente para meditar nas Escrituras Sagradas, nesse livro maravilhoso de Deuteronômio. Estamos no capítulo 9 e 10. Eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia nesse texto, lembrando que nós temos aquelas perguntas tão importantes do Devocional Descoberta. Então, eu acho que é extremamente importante para você e saudável que você esteja respondendo cada uma daquelas perguntas de maneira bem minuciosa, devagar, olhando o texto, analisando, observando. Deuteronômio é um livro extremamente rico, muito aplicativo. Lembra, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. É o livro que está presente no coração da igreja por ser tão aplicativo. Então, que você possa, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, analisar esse texto tão belo que você tem diante de você e trazer muitas aplicações para a sua própria vida. No capítulo 9, nós vamos ver que Moisés vai fazendo essa advertência depois do capítulo 8, falando que Deus está provando o seu povo e aprovando o seu povo por meio de testes que ele vai fazendo e provendo e testando e mostrando sua graça, sua misericórdia e entregando para eles uma terra tão maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, essa terra tão abençoada que Israel estaria recebendo. Mas Moisés, nesse momento, faz uma advertência para o povo, porque ele vê a inclinação e a tendência do povo de Israel, e não apenas do povo de Israel, mas de todo ser humano, que diante da graça de Deus pode tornar-se presunçoso. E aí, Moisés então vai falar no capítulo 9 e no capítulo 10, justamente contra esse orgulho, contra essa presunção que naturalmente Israel teria ao receber e ao conquistar aquela terra. E Moisés vai falar que a aliança e as promessas que Deus estava fazendo, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Israel, com Jacó, e também com toda a nação de Israel, e a promessa de que Deus daria para eles aquela terra, e que através deles todas as nações da terra seriam abençoadas, são fruto do amor gracioso de Deus. Abraão era um homem ímpio, Abraão era um pecador, assim também Isaac, Jacó e todo o povo de Israel. Abraão era adorador de deuses, era um homem pagão que vinha da Babilônia, de Ur dos Caldeus. Era um homem que estava envolvido com dezenas, centenas de deuses. Era um homem idólatra, como todas as pessoas da Babilônia, como todos os de Ur dos Caldeus. Então, essa graça que se estende por parte de Deus, ao chamar Abraão e ao fazer daquele pequeno homem e já velho, sem ter capacidade mais de ter filhos, e da sua esposa, e fazer deles uma grande nação, era tudo fruto dessa misericórdia de Deus, era tudo fruto da graça de Deus, do amor de Deus, não apenas para com Abraão, não apenas para com aquela nação, mas para com todas as nações da terra. Porque quando Deus chama Abraão, Abraão não é judeu, Abraão é um gentio, os judeus nem existiam. Deus faz a sua aliança com um gentio, Deus faz as promessas para um gentio, e Deus faz desse gentio, e a partir deste gentio, nasce o povo de Israel. Veja, Deus está abraçando o mundo inteiro aqui. Deus está abraçando um gentio, e a partir desse gentio nasce o povo de Israel. A promessa, a aliança é feita a um gentio, que se estende ao povo de Israel. Então toda a ideia de nacionalismo que Israel tem, de que a salvação é só para nós que somos judeus,
de que as bênçãos e a aproximação de Deus é apenas para nós, é totalmente equivocada. Porque, irmãos, todos nós somos escravos do pecado e das trevas. Nada merecemos a não ser a ira eterna de Deus. Nós, todos os seres humanos, todos somos pecadores. Se temos bênçãos de Deus, vida, saúde, alimentos, bens, família, natureza, emprego ou qualquer outra bênção, todas elas, sejam gentios ou judeus, não importam, todas essas bênçãos são providência graciosa de Deus. O castigo eterno, a morte eterna, deve ser a justa retribuição de Deus aos pecadores. Porque todos pecaram e Deus disse que se nós pecássemos, nós morreríamos e nós escolhemos o pecado. A graça de Deus se revela, meu irmão, através do seu amor, bondade e misericórdia. Deus não está obrigado a salvar nenhuma pessoa. Deus não estava obrigado a me salvar. Deus não está obrigado a salvar você ou a qualquer outra pessoa que exista nessa terra. Por quê? Porque todos nós pecamos e o salário, a recompensa, o resultado do pecado é a morte, é a separação de Deus, é a destruição de tudo que existe, é a morte. Então Deus, nos salvando, estendendo graça e amor e misericórdia, isso tudo é resultado da sua bondade, isso tudo é resultado do seu amor. Não é porque nós merecemos. Eu não mereço nada a não ser o inferno. Assim você também e todos os seres humanos. Se Deus está estendendo graça, se Deus está estendendo misericórdia, não é para sermos presunçosos, orgulhosos, mas justamente o contrário. A graça nos humilha. Porque vemos o nosso pecado, vemos a nossa condição. E vemos esse amor tão maravilhoso de Deus por nós, que nós não merecemos. Porque o que merecemos é o castigo, é o juízo, é a condenação. Mas vemos um Deus tão misericordioso, que nos ama, estende graça, perdão, misericórdia, bondade. E esse mundo que se volta contra Deus e todos os seres humanos em toda a face da terra que estão rebelados contra Deus. E vemos esse Deus bondoso, belo, tão maravilhoso, que derrama o seu sol e sua chuva, e sua provisão, seu alimento, e dá a terra e faz essa terra produzir alimento ao ser humano que se volta contra Deus. Esse Deus tão maravilhoso que está cuidando de cada célula do seu corpo e do corpo de cada pessoa e fazendo todo esse universo funcionar, que dá estação de anos e faz o dia e a noite. Esse Deus tão bondoso que está cuidando de tudo. Para quê? Para que o ser humano se revolte contra ele, se rebele contra ele, o desobedeça. Viva como se Deus não existisse. Quantos anos da nossa vida não vivemos assim? Se nós hoje buscamos a Deus, é por essa graça misericordiosa que Ele derramou sobre nós. Não é porque somos bons, não é porque nós de nós mesmos decidimos um dia e acordamos e dissemos, não, hoje eu vou buscar a Deus. De jeito nenhum. Foi a graça de Deus que nos alcançou, e ser alvo da graça de Deus não poderia e não deve nos tornar presunçosos. Pelo contrário, deve nos tornar humildes diante de Deus. Mas Israel se torna presunçoso diante da graça de Deus. Israel se acha melhor do que o Egito e do que aquelas 8 nações que ele iria conquistar. Meu irmão, eu e você não somos melhores por sermos cristãos. Pelo contrário, se fomos salvos pela graça de Deus, se fomos feitos filhos de Deus, é pelo grande amor que Deus tem, é pela graça infinita que Deus tem naquela cruz e que se estendeu e nos alcançou. Por isso, o nosso coração deve sempre alegrar-se em Deus, adorar a Deus, servir a Deus.
meditar no seu grande amor e podemos servir o Senhor com todo o nosso coração e retribuir em amor o grande amor que Ele tem por nós. Mas, meus amados irmãos, o alerta de Moisés é que essa graça de Deus sobre eles é porque eles não são melhores do que as outras nações, é porque eles são piores, mas por causa dos pecados daquelas nações, Moisés vai dizer, é que Deus está entregando essas nações a vocês, é que Deus está entregando essas nações à disciplina, ao castigo, apesar de Deus estar dando mais de 500 anos para aquelas nações se arrependerem. Moisés lembra Israel nesse capítulo 9 dos pecados que eles cometeram durante aqueles 40 anos, começando do bezerro de ouro até aquele momento. Como eles foram rebeldes, idólatras, imorais, murmuradores, ingratos, invejosos, incrédulos, duros de coração, avarentos. Tudo isso eles foram no deserto durante 40 anos. Veja, meu irmão, não é porventura que todos esses pecados também se encontram no meio do seu coração? Não estão em nós também todos esses pecados que se encontram e que se encontraram no coração de Israel? No livro de Números, de Êxodo. Não é a mesma advertência para mim e para você? De nunca nos esquecer do que somos capazes de ser e de fazer e de viver sem a graça de Deus. Nunca se esqueça, meu amado irmão, de onde você saiu, de como era a sua vida antes de Cristo Jesus. Que nunca adentre o seu coração um orgulho espiritual. Que você possa sempre ser humilde diante do Senhor, sabendo que você é um pecador caído sem a graça de Deus. E que se você foi salvo, que seus pecados foram perdoados, você não deve olhar com superioridade para ninguém, achando-se melhor do que ninguém, do que aquele que é drogado, daquele que é prostituta, do adúltero, do ladrão, do político. Porque todos esses pecados também se encontram em nosso coração. Deus, na sua ira, exerceu juízo e justiça sobre eles. Mas Moisés orou quantas vezes pelo povo de Israel, clamando misericórdia. É o que Moisés vai dizer no capítulo 9, versículo 13. Quando Deus queria exercer justiça sobre o povo de Israel e destruí-los por causa dos seus pecados, Moisés ia lá e orava e intercedia diante do Senhor. Mas infelizmente Israel presunçoso de coração, e é o que você vai encontrar durante os textos dos profetas no Antigo Testamento, e a mesma presunção arrogante que Jesus encontra nos fariseus, nos sacerdotes, nos escribas. Eles se acham melhor que as outras pessoas, eles se acham melhor que as outras nações, eles acham que são imunes de cair no pecado. Por isso, irmão, o presunçoso é sempre negligente, porque como ele se acha melhor que as outras pessoas, ele acha que pode negligenciar a vida de oração, a vida de leitura da palavra. Ele se torna indolente porque ele se acha melhor. Por isso, meu irmão, presunçoso não se afasta da tentação. Ele acha que pode brincar com o pecado. Ele acha que pode ir a certos lugares, falar certas coisas, ver certos sites da internet, ouvir certas pessoas e certas conversas. Ele pode ir a certos lugares e ele acha que isso não tem problema, porque ele como presunçoso e orgulhoso, ele acha que o pecado, ele tem domínio sobre ele acha que está sob o controle do pecado. E acaba, meu amado irmão, se expondo ao pecado, se expondo à tentação, porque não se afasta dela, porque é presunçoso, porque é arrogante e acha que está no controle. Não, eu nunca vou cair nesse pecado, eu nunca vou cair na moralidade, por isso começa a se aproximar daquilo e jogar com aquele pecado. É a mesma presunção que vemos em Sansão.
que pode jogar com o pecado, pode se aproximar com o pecado, pode brincar com o pecado, e acha que não vai cair no pecado e que Deus nunca vai deixá-lo. Ele não usa os meios da graça. Não vemos Israel orando, não vemos Israel indo em direção às Escrituras Sagradas, não vemos Israel adorando, humilhando-se diante de Deus, jejuando, buscando a presença de Deus. Por quê? Porque não usa esses meios de graça, esses meios que Deus nos deu para nos aproximarmos e conhecermos ao Senhor e cultivarmos uma vida piedosa diante de Deus. Não vemos Israel se aproximando disso. E quantos cristãos presunçosos de espírito, orgulhosos de espírito, não estão se aproximando do Senhor, não usam os meios de graça. Acham que podem passar uma semana inteira sem assistir uma ministração, sem ir para o culto, sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem viver uma vida piedosa. Acho que podem passar semanas sem fazer nada disso. E acham que vão permanecer de pé, que o diabo não vai alcançá-los, que as tentações não vão derrotá-los. Meu amado irmão, livre-se de todo orgulho espiritual, livre-se de toda presunção, porque ela lhe fará cair. Você vai se aproximar do pecado, você vai se tornar negligente, você vai brincar com o pecado, você vai deixar os meios de graça, você vai ofender a Deus, você vai apagar o Espírito e, claro, você vai tropeçar e fazer outros tropeçarem no pecado. Moisés vai dizer para o povo de Israel no capítulo 9, versículo 24, vocês foram rebeldes desde o dia em que eu conheci vocês. Meu irmão amado, o nosso coração é rebelde desde que nascemos. Ele se afasta de Deus e por isso o presunçoso, ele é frio espiritualmente. Ele é negligente, ele é frio na palavra, ele é frio na oração, não há fervor. Não há busca de Deus, não há lágrima nos seus olhos, não há gratidão pela graça derramada todos os dias sobre sua vida, não há busca de Deus, não há sede de Deus, não há vontade de conhecer mais a Deus. A vontade, sim, é de viver na negligência, nas redes sociais, a vontade da diversão, do descanso simplesmente, mas não de servir o Senhor. O negligente não está preocupado se as pessoas estão salvas ou estão perdidas nos seus pecados. O negligente não está preocupado se as pessoas precisam de ouvir o Evangelho. O negligente não está preocupado em pregar o Evangelho. O negligente não está preocupado em conhecer a Deus, em ler mais a palavra de Deus, em tirar mais tempo de oração, porque é negligente, porque é presunçoso, porque é orgulhoso. Meu amado irmão, em contraste temos Moisés, que 3 vezes, já com 80 anos de idade, faz 40 dias de jejum e oração, 120 dias de jejum e oração, pelo povo de Israel, se humilhando e buscando o Senhor. 2 vezes, a primeira foi quando Deus o chamou para receber toda a lei, e quando ele desce, ele encontra o povo na imoralidade, na glutonaria, na bebedice, junto ao bezerro de ouro. No dia seguinte, ele sobe novamente e passa 40 dias e 40 noites. Já 2 vezes. E agora, quando 3 anos depois, eles saem do Monte Horebe de Sinai e vão para Cades Barneia, para entrarem na terra prometida. E quando retornam os espias, eles se rebelam contra Deus. O texto desse capítulo vai dizer que novamente ele passa mais 40 dias e 40 noites diante de Deus em oração. 3 vezes, por quê? Porque um homem quebrantado de espírito, humilhado diante do Senhor. Mas o povo de Israel é presunçoso, orgulhoso. Não vemos o povo de Israel orando, preocupado com a sua vida, com as suas intenções. Meu irmão presunçoso de coração, ele não está preocupado com as intenções do seu coração. Ele vive dia após dia, ele vai fazendo as coisas, ele vai falando, ele vai agindo diante de Deus e dos homens. Não há preocupação sincera pelas intenções do seu coração. Por que eu estou fazendo isso?
porque eu estou falando aquilo. Meu Deus, dá-me intenções puras. Meu Deus, dá-me intenções santas. Não existem essas orações no coração de um presunçoso, meu amado irmão. Nunca podemos esquecer do que somos capazes de fazer sem a graça de Deus em nós. Nunca podemos nos esquecer de onde estávamos, de como éramos escravos do pecado e de como os pecados ainda hoje fervem em nosso coração e nossa alma, buscando e tenazmente nos assediando, como diz o autor de Hebreus. Deus iria exercer justiça, meu irmão, mas Moisés, na sua misericórdia, clamou ao Senhor. Que você, meu amado irmão, não tenha essa presunção no seu coração. Pelo contrário, e eu queria ler esse texto junto a você, do capítulo 10, porque até o capítulo 10, versículo 11, Moisés está alertando o povo de Israel, dizendo, olha, cuidado com essa presunção. Cuidado com esse orgulho espiritual. Cuidado para que você não se esqueça de quem você era. Cuidado, querido. Cuidado. Mas a pergunta que Moisés faz no versículo 12 é essa. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor quer de você? O que o Senhor requer de ti? O que Deus quer de você, meu amado irmão? Qual o desejo de Deus? Qual a resposta diante dessa graça que Deus tem oferecido a você todos os dias? E a maior de todas as graças é aquela que foi derramada em Cristo Jesus lá na cruz, morrendo e ressuscitando. Não é que temas o Senhor, que você seja respeitoso com Deus, que você seja obediente ao Senhor. Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes e obedeça, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma. Está vendo? Amar é servir. Amar é servir. Amar é ser útil. É ter o seu coração onde está o coração de Deus. É fazer aquilo que Deus está fazendo. É estar no seu coração onde está a missão de Deus. É servir o Senhor. É pregar o Evangelho. É ser uma bênção para aqueles que estão necessitados do Evangelho, da graça de Deus. É servir o Senhor. É amar o Senhor. Isso de todo o coração, de toda a tua alma, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Não é isso que Deus quer de você? Que você o respeite, que você o obedeça, que você o ame e que você o sirva. Não é isso que o Senhor quer de você, meu amado irmão. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há, tudo pertence a Ele. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais para te amar, e a vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Deus te amou, meu irmão, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você era, porque pelo que você fez e pelo que você era, Deus detestaria a mim e a você. Mas mesmo lá no lixo do pecado, Ele nos amou. Tão somente Ele se afeiçoou de nós. Agora, circuncidai, santificai o vosso coração e não endureçais o vosso coração. Circuncidar o coração é cortar do nosso coração, é tirar definitivamente do nosso coração tudo aquilo que ofende a Deus, as nossas inclinações, pecados, tendências, orgulho, tudo aquilo que ofende a Deus, tire do seu coração, santifique-se a Deus, humilhe-se diante de Deus, quebrantado diante do Senhor. Circuncidai o vosso coração e não endureçais o vosso coração, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Deus não tem por inocente aquele que vive no pecado. Deus trata como ímpio aquele que vive como ímpio.
que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Meu irmão, prega o Evangelho. Pregue o Evangelho. Seu coração deve estar aí. Aqui deve estar o seu coração. Fazer justiça, pregando o Evangelho. Pregue o Evangelho. Esteja onde Deus está. Que você ame e sirva ao Senhor. E que serviço Deus quer que você faça. Não é porventura que você prega o Evangelho a toda criatura, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Essa paixão por Deus, de se achegar a Deus, de amar o Senhor, de buscar o Senhor em oração, em adoração, pelos meios de graça, meu irmão, que nós recebemos. Ele é o teu louvor e o teu Deus. Ele te faz estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deus tem nos abençoado. Deus tem provido. Deus tem protegido. Deus tem perdoado todos os seus pecados. Deus tem te abençoado com toda a sorte de bênçãos eternas, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Como é que você vai viver a sua vida hoje, meu amado irmão? Não é porventura em santidade, agradando e amando esse Deus tão maravilhoso, teu Pai, que tem cuidado de você. Você não pode ser ingrato a Deus. O presunçoso, o orgulhoso sempre é ingrato. É sempre ingrato, sempre está pensando em si mesmo, em se autossatisfazer. Mas esse não é o coração dos filhos de Deus. O coração dos filhos de Deus é sempre alegre no Senhor, agradecido, querendo servir o Senhor, preocupado com aquilo que Deus está preocupado, com a missão do Senhor, de pregar o Evangelho. Está preocupado porque um dia ele também esteve perdido. Um dia ele também esteve nas trevas. E ele lembra e sabe como era a sua vida sem Cristo, sem Deus. A culpa, o pecado, a escravidão de Satanás tão dura. Uma vida sem esperança. Por isso o seu coração está onde está o coração do seu Senhor, do seu Pai, na vida daqueles que estão perdidos sem Cristo. E então ele se impulsiona a pregar o Evangelho, ele se impulsiona a falar de Cristo, ele se preocupa se as pessoas estão salvas ou não, lágrimas vertem dos seus olhos em oração, ele anda pela cidade onde ele está, com lágrima nos seus olhos, porque ele vê centenas e milhares de pessoas sem Cristo, e vai e prega o Evangelho a essas pessoas, e compartilha a graça de Deus. Oh, meu irmão, que essa seja a sua atitude cada dia, para a glória desse Deus tão maravilhoso. Em nome de Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe.